Nossa aula de hoje vai ser a respeito do tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é uma forma especializada de tecido conjuntivo e de consistência rígida. Ele vai desempenhar as funções de suporte de tecidos moles, revestimento das superfícies articulares, vai absorver impacto, facilitar o deslizamento dos ossos nas articulações. A cartilagem é essencial para a formação e o crescimento dos ossos longos, durante o período fetal e depois do nascimento. Ou seja, o nosso primeiro esqueleto é cartilaginoso, depois ele é substituído por um esqueleto ósseo. Como os demais tipos de tecido conjuntivo, o tecido cartilaginoso ele contém células e as células mais comuns são os condrócitos e possuem abundante matriz extracelular. As cavidades da matriz são ocupadas pelos condrócitos e são chamadas de lacuna. Uma lacuna pode conter um ou mais condrócitos. Observe nessa imagem os condrócitos dentro da matriz cartilaginosa. Então você tem aí no entorno a matriz cartilaginosa e dentro a célula formando a chamada aí de condrócito. Na realidade, nesse tecido cartilaginoso, o que está fora da célula é importante. As funções do tecido cartilaginoso vão depender principalmente da estrutura da matriz, que é constituída por colágenos ou colágeno mais elastina. Essa associação com essas macromoléculas, como as proteoglicanos, ácidos hialurônicos e diversas glicoproteínas, vão dar aí a característica desse tecido. Como o colágeno e a elastina são flexíveis, a consistência firme da cartilagem vai se dar principalmente devido às ligações eletrostáticas entre os glicosaminoglicanos, sulfatos e o colágenos e a grande quantidade de moléculas de água presa a esses glicosaminoglicanos que vão conferir a rigidez à cartilagem hialina. O tecido cartilaginoso, ele não contém vasos sanguíneos. Ele é nutrido pelos capilares que estão presentes no pericôndrio. As cartilagens que revestem a superfície dos ossos nas articulações móveis não têm pericôndrio e vão receber os nutrientes aí do líquido sinovial das cavidades articulares. Ou seja, o pericôndrio nutre a cartilagem, só que a cartilagem articular na superfície dos ossos não tem pericôndrio. Vai ser nutrido a partir do líquido sinovial. Observe nessa imagem uma cartilagem articular sem a presença do pericôndrio. Em alguns casos, os vasos sanguíneos vão atravessar as cartilagens e vão nutrir outros tecidos. O tecido cartilaginoso também é desprovido de vasos linfáticos e nervo. As cartilagens, aí, exceto as cartilagens fibrosas, são envolvidas. As cartilagens, exceto as cartilagens articulares e as cartilagens fibrosas, são envolvidas por uma bainha conjuntiva que vai receber o nome de pericôndrio. O pericôndrio contém nervos e vasos sanguíneos e também os vasos linfáticos. Conforme as diversas necessidades funcionais do nosso organismo, as cartilagens vão se diferenciar em três tipos. Primeiramente, a mais comum que nós temos é a cartilagem hialina. Ela contém aí delicadas fibras e principalmente o colágeno tipo 2, ou seja, o colágeno tipo 2 vai ser o colágeno presente na cartilagem hialina. A cartilagem elástica, ela contém poucas fibrilas de colágeno tipo 2 e abundantes fibras elásticas. É uma cartilagem aí que tem uma elasticidade maior. E a fibrocartilagem, ela apresenta a matriz constituída predominantemente por colágeno tipo 1. Então o colágeno tipo 1 está presente na cartilagem fibrosa, o colágeno tipo 2 na elástica e também na hialina. As funções da cartilagem, ela vai servir como suporte aos tecidos moles, um exemplo é na traqueia. Por exemplo, a traqueia tem os discos formados aí a partir de cartilagem que dá a característica tubular dessa estrutura, facilitando com que o ar possa passar aí através da traqueia. Também vai revestir as superfícies articulares para absorção de choques e facilitar o deslizamento. Então, ou seja, a cartilagem também está presente nas regiões entre os ossos para facilitar aí o processo de absorção dos impactos e também vai facilitar o deslizamento e impedir o desgaste dos ossos aí durante a movimentação. A cartilagem vai participar também da formação dos ossos longos aí, onde há a presença do disco epifisário. Então a cartilagem, ela tem um crescimento mais rápido, é importante durante o desenvolvimento fetal e também aí vai servir de molde para a formação dos ossos longos. Observe nessa imagem as diferentes camadas aí na cartilagem. A primeira camada, a camada superficial, é o pericôndrio. Depois abaixo você tem a cartilagem. No pericôndrio você vai encontrar os fibroblastos. Depois você vai encontrar os condroblastos e depois os condrócitos aí formando os grupos isógenos. Então as cartilagens nós temos vários tipos. A cartilagem hialina é a mais comum e a matriz dela é formada por fibrilas e colágeno tipo 2. Então observe aí essa imagem, um exemplo aí de cartilagem hialina. Então a cartilagem hialina é o tipo mais frequente encontrado no nosso corpo, por isso ela é a mais estudada. Então a fresco, a cartilagem hialina, ela é branco, azulada e translúcida, por isso que ela é chamada de hialina. Forma o primeiro esqueleto do embrião, que é posteriormente substituído pelo esqueleto ósseo. Ela está também entre a diáfise e a epífise dos ossos longos, em que ocorre o crescimento aí. A cartilagem hialina também é responsável pelo crescimento dos ossos, onde há a presença do disco epifisário. No adulto, a cartilagem hialina é encontrada principalmente na parede das fossas nasais, na traqueia e nos brônquios, nas extremidades ventrais das costelas e recobrindo as superfícies articulares dos ossos longos. Então observe aqui uma imagem de um disco epifisário. É uma região de cartilagem que calcifica na fase adulta. E ela tem aí várias regiões, esse disco epifisário. A primeira região é a região de repouso. A cartilagem hialina
está presente aí e não há alteração morfológica. Depois vem a zona proliferativa. Essa é a parte mais importante aí do disco epifisário, onde você observa os condrócitos enfileirados em coluna. Então os condrócitos vão se multiplicar, essa multiplicação desses condrócitos faz com que o osso aumente de tamanho. Depois vem a região hipertrófica, onde há a presença dos condrócitos hipertróficos e já começa a ocorrer o processo de calcificação. Depois tem a zona de cartilagem calcificada, onde a matriz apresenta-se aí calcificada sobre a forma de finos tabiques. E depois a zona de ossificação, que é a inversão da célula osteogenitoras e a diferenciação aí em osteoblastos. Ou seja, troca as células e vai ocorrer a formação do osso aí nessa região do disco epifisário. A matriz da cartilagem hialina é formada principalmente por fibras de colágeno tipo 2 e associadas ao ácido hialurônico. Também os proteoglicanos, que são muito hidratados, e há a presença de glicoproteínas na cartilagem hialina. Também existem outros componentes importantes aí na cartilagem hialina, que são as glicoproteínas estruturais, como a condronectina, e macromoléculas, onde ocorre o sítio de ligação para os condrócitos. Há a presença também de fibras colágeno tipo 2, glicosaminoglicano. Assim, as condronectina participa da associação do arcabouço macromolecular da matriz com os condrócitos. Observe aqui uma representação esquemática e organizacional da molécula da matriz cartilaginosa, né, de uma região aí de cartilagem hialina. As proteínas de ligação unem-se covalentemente à proteína central dos proteoglicano, as moléculas muito longas do ácido hialurônico. As cadeias de sulfato de condroitina do proteoglicano vão estabelecer ligações eletrostáticas com as fibras colágenas, contribuindo assim para a rigidez da matriz cartilaginosa. O pericôndrio é uma das estruturas importantes da cartilagem. E todas as cartilagens hialina, exceto as cartilagens articular, são envolvidos por essa camada de tecido conjuntivo, que ele se parece com um tecido conjuntivo denso, e ele é chamado de pericôndrio. Além de ser uma fonte de novos condrócitos para o crescimento, o pericôndrio ele é responsável pela nutrição, oxigenação e eliminação dos restos metabólicos da cartilagem, porque neles estão localizados os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, que são inexistentes na cartilagem. Ou seja, o pericôndrio é que vai nutrir a cartilagem. Então, o pericôndrio também faz parte da cartilagem. Morfologicamente, as células do pericôndrio são semelhantes aos fibroblastos, porém, as situadas mais profundamente, isso é, próximo da cartilagem, podem facilmente se multiplicar por mitose e originar aí os condroblastos, caracterizando assim o funcionamento, né, dessa nova estrutura. Então, observe nessa imagem, você tem o pericôndrio, que é formado pelos fibroblastos, depois você vai ter aí a formação dos condroblastos e depois a formação dos condrócitos aí nessa região. Então, nós temos aí 3 tipos importantes de cartilagem que vão ser classificadas aí conforme as diversas necessidades que nós temos no nosso organismo. Então nós temos aí a cartilagem hialina, que é a mais comum, e a principal matriz dela é o colágeno tipo 2. A cartilagem elástica, que também tem colágeno tipo 2 e está presente aí as fibras elásticas. E também nós temos aí as cartilagens fibrosas, que apresentam matriz constituída predominantemente por fibras de colágeno tipo 1. Né? Então, hialina, colágeno tipo 2, elástica, colágeno tipo 2 e fibras elásticas, e fibrosa, colágeno tipo 1. Então, na cartilagem, observe aí uma cartilagem elástica. Contém poucas fibrilas de colágeno tipo 2 e abundantes fibras elásticas. Ela está presente na orelha. Então, a cartilagem elástica, né, está presente na orelha e ela é constituída principalmente de colágeno tipo 2 e fibras elásticas. Então, observe nessa imagem, ela é um pouco diferente. Então, tem aí o pericôndrio e depois nós temos aí os condrócitos dentro dessa cartilagem. Então, também há a presença de pericôndrio na cartilagem elástica e ela está presente principalmente aí na orelha. Observe essa imagem de cartilagem fibrosa. Então ela apresenta aí predominantemente colágeno tipo 1 e observe os condrócitos enfileirados. Então na cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, os condrócitos estão enfileirados. Tá? Então as células que vão formar aí as cartilagens são células mesenquimais, que têm sua origem aí nas células condrogênicas. Tá? Vão dar origem aos condroblastos, né? E essas células vão dar origem aí aos condrócitos. Então, observe nessa imagem, na periferia da cartilagem hialina. Então, na periferia, nós temos o pericôndrio, onde a célula aí presente no pericôndrio é o fibroblasto. Já na parte mais interna, nós temos os condroblastos, que vão apresentar formas alongadas, com o eixo maior e paralelo à superfície. Mais profundamente, são as células arredondadas, que vão aparecer em vários grupos aí, chamamos de grupos isógenos, porque essas células, elas tiveram origem em um único condroblasto, e o nome dessa célula é condrócito. Então, nós temos primeiramente o fibroblasto, depois nós temos o condroblasto, depois nós temos os condrócitos aí formando os grupos isógenos na parte interior da cartilagem. Os condrócitos são células secretoras de colágenos, principalmente do tipo 2, proteoglicanas e glicoproteínas, como as condroitinas. Uma vez que as cartilagens são desprovidas de capilares sanguíneos, a oxigenação dos condrócitos é deficiente.
vivendo com pouco oxigênio. Os nutrientes transportados pelo sangue vão atravessar o pericôndrio, penetrar na matriz cartilaginosa e alcançar os condrócitos mais profundamente. Os mecanismos dessa movimentação de moléculas é principalmente por difusão. Então, ou seja, os condrócitos eles estão no interior da matriz cartilaginosa e vão receber nutrientes aí por difusão a partir do pericôndrio. Observe aqui nessa imagem a formação dos condrócitos. Mais profundamente são arredondados, aparecem em grupos de até 8 células. Nós chamamos eles de grupos isógenos, porque suas células são originárias de um único condroblasto. Então você tem um grupo de células que tiveram origem em um único condroblasto e são chamados de condrócitos. As células e a matriz cartilaginosa vão sofrer retração durante o processo histológico, o que explica a forma estrelada dos condrócitos e seu afastamento da cápsula. Nos tecidos vivos e nos cortes cuidadosamente preparados, os condrócitos vão ocupar totalmente as lacunas. A superfície dos condrócitos aparece regular ao microscópio óptico, porém ao eletrônico mostra reentrância e saliência maiores e mais frequente nos condrócitos jovens. Essa disposição aumenta a superfície dos condrócitos, facilitando as trocas com o meio extracelular, o que é importante para a nutrição dessas células que estão afastadas aí da corrente sanguínea e do pericôndrio. Então eles estão na parte interna da cartilagem e eles vão fazer conexão com as outras células, como vocês observam aí nessas imagens. Devido a viverem sob baixa tensão de oxigênio, os nutrientes vão chegar por difusão, e eles vão ocupar todas as lacunas. E quando a gente faz um corte histológico, muitas vezes eles ficam retraídos aí devido à cartilagem ser rígida e a célula ser flexível. Os condrócitos são células secretoras de colágeno, principalmente do tipo 2, proteoglicanos e glicoproteínas, como as condronectinas. Uma vez que as cartilagens são desprovidas de capilares e vasos sanguíneos, a oxigenação dos condrócitos é deficiente. Vão viver essas células sob baixa tensão de oxigênio. A cartilagem hialina degrada a glicose, principalmente por mecanismos anaeróbicos, com a formação do ácido lático como produto final. Os nutrientes transportados pelo sangue atravessam o pericôndrio, penetrando aí a matriz cartilaginosa e vão alcançar os condrócitos mais profundamente. Os mecanismos dessa movimentação de moléculas são principalmente a difusão através de água, dissolvatação das macromoléculas e bombeamento promovido pelas forças de compressão e descompressão exercidas sobre as cartilagens. Então, esse é o principal fator de nutrição aí dos condrócitos no interior das cartilagens. O crescimento das cartilagens se deve por dois processos. Primeiro, o crescimento intersticial, que é por divisão mitótica dos condrócitos pré-existentes, e o crescimento aposicional, que se faz a partir das células do pericôndrio. Nos dois casos aí, os novos condrócitos formados logo vão produzir fibrilas colágenas, proteoglicanos e glicoproteínas, de modo que o crescimento real é muito maior do que o produzido pelo aumento do número de células. O crescimento intersticial ocorre na primeira fase de vida da cartilagem. Então observe nesse exemplo aí, um crescimento intersticial. Ocorre a divisão dos condrócitos, formando os grupos isógenos, e em seguida a produção da matriz, o distanciamento das células e o aumento da cartilagem aí na parte interna. Já no crescimento aposicional, as células condrogênicas do pericôndrio vão se diferenciar em condroblastos, ocorrendo a síntese dos componentes da matriz extracelular, e a cartilagem cresce por aumento da superfície. No embrião, as cartilagens surgem a partir do mesênquima. A primeira modificação observada consiste no arredondamento das células mesenquimais, que retraem seus prolongamentos e multiplicam-se rapidamente, formando aglomerados de células. As células assim formadas têm citoplasma muito basófilo e recebem o nome de condroblastos. Em seguida, inicia-se a síntese da matriz, o que afasta os condroblastos uns dos outros. A diferenciação da cartilagem ocorre do centro para a periferia, de modo que as células mais centrais apresentam as características de condrócitos, enquanto as células mais periféricas ainda são condroblastos. O mesênquima superficial forma o pericôndrio. Então observe nessa imagem aí a formação da cartilagem. Na imagem A, as células mesenquimais que vão formar a cartilagem. Na imagem B, a multiplicação das células mesenquimais, formando um tecido com muitas células, ou seja, uma multiplicação excessiva das células. E em C, a produção da matriz e os condroblastos se afastam, né? Aí já começa em D finalmente a multiplicar os condroblastos, formando os grupos isógenos. Então essa é a sequência de formação da cartilagem a partir do mesênquima. Então observe na superfície, entre dois ossos, a presença do líquido sinovial. O líquido sinovial tem ácido hialurônico, glicoproteínas e exudados plasmáticos. Então essas estruturas vão facilitar o deslizamento, né, entre uma cartilagem e o outro. E também vai nutrir a cartilagem articular. Importante aí esses líquidos, porque a cartilagem articular não tem pericôndrio e ela precisa ser nutrida aí a partir do líquido sinovial. Então você observa aí na outra imagem, já uma imagem maior, onde há a presença aí de macrófagos e fibroblastos. Então essas células que vão aí fazer o reparo nessa região. Então, observa nessa imagem uma cartilagem articular. Na superfície, você não tem o pericôndrio. Já na parte mais interna, aí, você já tem o osso esponjoso. Então, observe aí, essa é uma extremidade de um osso longo, onde você tem a cartilagem articular, e mais abaixo aí você tem o osso esponjoso. Então, é importante essa região, porque essa cartilagem, ela esfrega uma na outra, e isso não pode desgastar com o passar do tempo.
A cartilagem elástica. Então, similar à cartilagem hialina, a presença de fibras elásticas na matriz é uma das características da cartilagem elástica. O colágeno é o tipo 1, só que há a presença de fibras elásticas. Ela é mais flexível do que a cartilagem hialina, está presente na epiglote e na orelha externa, a cartilagem articular. A cartilagem elástica, ela é encontrada também no pavilhão auditivo, no conduto auditivo externo, na tuba auditiva, na epiglote, na cartilagem cuneiforme da laringe. Então, são essas as regiões onde a gente encontra a cartilagem elástica. Basicamente, ela é semelhante à cartilagem hialina, porém, além das fibrilas de colágeno tipo 2, ela vai ter abundantes fibras elásticas aí, que dá a característica de flexibilidade. E ela também tem pericôndrio na sua superfície. A elastina confere a esse tipo de cartilagem a cor amarelada, quando a gente faz um corte a fresco. Como a cartilagem hialina, a cartilagem elástica apresenta pericôndrio e cresce principalmente por aposição. A cartilagem elástica é menos sujeita a processos degenerativos do que a cartilagem hialina. Então, observe nessa imagem uma cartilagem elástica, na parte interna as células e grande quantidade de fibras elásticas. Ela não tem um padrão definido como a cartilagem hialina. Outra cartilagem importante que nós temos é a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. É um tecido com características intermediárias entre o conjuntivo denso e a cartilagem hialina. É encontrado nos discos intervertebrais, nos pontos em que alguns tendões e ligamentos se inserem no osso e na sínfise pubiana. A fibrocartilagem está sempre associada ao tecido conjuntivo. Frequentemente, os condrócitos formam fileiras alongadas ao longo dessa cartilagem. A matriz da fibrocartilagem é acidófila por conter grande quantidade de fibras colágenas. A substância fundamental é o ácido hialurônico, proteoglicanos e glicoproteína. E há uma escassa e limitada proximidade das lacunas que contêm os condrócitos, ou seja, há poucos condrócitos nessa cartilagem. A cartilagem fibrosa são numerosas e apresentam aí os feixes de fibras que têm uma orientação aparentemente regular. Tá? Então, observe nessa imagem, você tem aí uma fibrocartilagem, então há pouca quantidade de condrócitos e esses condrócitos estão enfileirados. Então, essa é uma das características dessa cartilagem, a fibrocartilagem. Então, a fibrocartilagem, ela não apresenta pericôndrio, a matriz aí é formada principalmente pelo colágeno tipo 1, está presente nos discos intervertebrais, sínfise púbica e algumas cartilagens articulares aí. Então, os discos intervertebrais, eles estão localizados entre os corpos das vértebras, unindo elas por ligamento. Cada disco intervertebral é formado por dois componentes aí, o anel fibroso e uma parte central derivada da notocorda do embrião, e o núcleo pulposo. O anel fibroso, ele contém uma porção periférica de tecido conjuntivo denso, porém sua maior extensão é constituído por fibrocartilagem, cujos feixes colágenos formam aí camadas concêntricas. Na parte central do anel fibroso, existe tecido formado por células arredondadas dispersas em um líquido viscoso rico em ácido hialurônico e contém pequenas quantidades de colágeno tipo 2. Esse tecido constitui o núcleo pulposo dessas estruturas. Nos jovens, o núcleo pulposo é relativamente maior, sendo gradualmente e parcialmente substituído por fibrocartilagem com o passar da idade. Os discos intervertebrais funcionam como amortecedores e lubrificam e previnem o desgaste dos ossos na região entre as vértebras durante o movimento da coluna espinal. O núcleo pulposo é rico em ácido hialurônico e muito hidratado e absorve as pressões como se fosse uma almofada, protegendo as vértebras contra o impacto. Ou seja, essa estrutura é importante porque quando nós andamos, há uma movimentação da coluna e essa estrutura vai absorver esses impactos. Observe aí na imagem essas estruturas, os discos intervertebrais em numa região aí da coluna onde há a presença das fibrocartilagem. As cartilagens do nosso corpo nós podemos encontrar na região do trato respiratório, principalmente a cartilagem hialina, e ela está presente aí na epiglote, na laringe, na traqueia e nos brônquios. Então a cartilagem hialina, ela dá a forma nessa estrutura, formando aí a árvore brônquica, ou seja, por onde o ar deve passar. Já na região do nosso corpo, nós temos aí cartilagem hialina no nariz, nas extremidades da costela, na região das articulações, as cartilagens articulares, então elas são encontradas nessas regiões do nosso corpo. Já a cartilagem elástica é encontrada principalmente na orelha. Já as fibrocartilagens, elas podem ser encontradas na mandíbula, na coluna vertebral, que aí formando aí os discos intervertebrais. Também há presença de fibrocartilagem no menisco, na região do joelho, e também na articulação do pubis. Então, na articulação do pubis, nós também temos aí a fibrocartilagem, que é uma estrutura importante no nosso corpo. Então, as cartilagens, elas vão ter como características aí, revestir a superfície dos ossos, formar aí a estrutura inicial dos nossos ossos. Também a cartilagem, ela vai fazer com que o nosso corpo aumente de tamanho, ou seja, o crescimento do nosso corpo é dado pelo aumento dos ossos, e quem faz esse processo é a cartilagem. Então, ela é importante aí no nosso organismo.